Negativa. Quem se sente amado por Deus, diz eu. Graças a Deus. Vai melhorar ainda, né? Vai melhorar mais. Então é preciso que nós, como eu dizia, façamos essa experiência. E a experiência diz, é assim: quem é Deus? Primeiro nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus? Tem gente que diz que Deus é Jesus, né? Ele é Deus, né? Tem gente que diz que Deus é o Espírito Santo. Deus é Deus. Existe, a nossa fé nos diz que existe, né, que existe a Santíssima Trindade, né? Há um Deus que é Pai, há um Deus que é Filho e há um Deus que é Espírito Santo. Três pessoas, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. Então, hoje, a experiência que nós somos chamados a fazer é de conhecer o amor de Deus, fazer uma experiência profunda desse amor, porque na verdade quem nos segura, quem nos ajuda a permanecer é Deus. E eu fiquei muito feliz, né, quando vi vocês chegando, e aí eu vi os jovens, né, também os meninos ali que vêm chegando, os mais que estão mais atrás também, e eu me lembrava, né, gosto sempre de falar disso, e eu me lembrava de mim pequenininho, nunca cresci muito, né, mas um dia eu já fui menor do que isso, e eu tive assim um grande auxílio, que eu acredito que é importante a gente falar sobre isso. E esse auxílio, para que eu chegasse hoje aqui, né, a poder transmitir para vocês sobre essa experiência. Eu não sou quieto, né? Por isso que eu estava mandando parar. Então, eu me lembrava da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela de fato foi a minha primeira catequista para que eu pudesse chegar à experiência do amor de Deus. Eu, como todas as crianças, eu vim eu abri os olhos com 7 anos. É brincadeira, viu? Eu com 7 anos, mas hoje as crianças já nascem quase falando, né? Mas assim, a minha mãe, ela teve um papel fundamental, porque a minha mãe, ela me levou para a igreja, né? Eu me lembro, para falar do amor de Deus, eu falo da minha mãe, porque eu tinha 7 anos, eu me lembro, 7 anos é a única data que eu me lembro. Fora isso, tem uma foto que eu nem gosto muito de mostrar, que é uma foto que eu tenho pequenininho, que eu tinha 2 anos, né? Eu tive paralisia infantil, e assim, eu usei muito tempo aquelas botinhas para corrigir, né? Então, graças ao cuidado de Deus e da minha mãe, eu fiquei quase curado, totalmente, né? E a foto é assim, a minha barriga para cá e eu para cá. Eu digo, oh, coisa linda essa foto, só guardaram isso por lembrança minha, né? Mas a minha mãe, ela me ajudou muito, porque ela me levava todos os domingos para a igreja, todos os domingos. E aí eu me lembro, não me lembro dos meus irmãos, me lembro de mim, né? Não sei porquê, eu não me lembro deles na igreja, só me lembro de mim. E aí com 10 anos eu fiz a primeira Eucaristia, né? Fiz a primeira Eucaristia, e logo depois, com uns, acredito, 17 por aí, eu fiz o crisma. Gente, eu estou dizendo isso porque essa primeira experiência que eu tive de amor, né, através do cuidado da minha mãe, né, através daquilo que eu fui conhecendo da igreja, me ajudou a permanecer. Eu tenho 56 anos. Nem parece, né? Parece que eu tenho 60 já. Mas eu só tenho 56 anos, né? E já vou fazer 57 anos. Eu louvo muito a Deus, porque em momento algum eu escapei desse caminho. Sempre fui alguém da igreja, alguém que procurou viver nesse caminho. Nenhum momento, mesmo nos momentos difíceis,
de tribulações, de sofrimento que todos nós passamos. Deus me deu a graça de permanecer. Então hoje eu não tenho mais a minha mãe nem meu pai, eles já foram, já estão na eternidade. Mas eu louvo a Deus por esse trabalho que a minha mãe fez. E eu não sei hoje como é essa experiência de Deus que vocês estão fazendo na vida de vocês. Eu não sei se vocês estão longe, eu não sei se vocês se sentem perto, né? Porque Deus não está longe de nós, mas às vezes a gente se sente longe de Deus. Não sei se você se sente próximo, se você se sente bem perto, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Uma coisa eu não duvido, né? Que Deus nos ama, mas Deus nos ama de uma maneira muito forte, e Ele ama a cada um de nós como filhos. Deus ama você como filho. Deus ama você como filha. E é preciso que nós façamos essa experiência. Como eu disse, eu não sei em que lugar, em que caminho, né, você está, mas eu sei que independente desse caminho, Deus ama você. Mas Deus ama de maneira profunda e intensa, porque Deus é amor. E é preciso que a gente vá fazendo essa experiência para que a gente confirme na nossa vida esse amor. E eu gostaria também de convidar você, porque graças a Deus nós vamos ter um momento de adoração ao Santíssimo, mas eu gostaria de dizer a você uma coisa interessante que está aqui separadinho, para que a gente entenda isso. Lá no livro do profeta Isaías, do capítulo 41, do versículo 8 ao 9, nós temos uma palavra fantástica. Eu vou ler essa palavra para vocês, tá bom? Isaías 41, do 8 ao 9. Se alguém tem Bíblia, pode abrir. E se os irmãos tiverem com a Bíblia e quiserem ajudar, também é bom para que os façam essa experiência. Isaías 41, do 8 ao 9, diz assim: Tu, porém, Israel, és meu servo, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem busquei desde os confins da terra, e de longe te chamei. Eu te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Palavra do Senhor. E eu quero dizer que é preciso que eu também tome essa palavra para mim, para entender algo, né? Entender. Eu não sei também, outra coisa que eu não sei, né? Eu brinco muito com os meninos lá em casa, né? Que eu digo assim, parece coisa de filho ingrato, né? Que eu vim na cegonha. Você já ouviu falar da cegonha? Que a cegonha deu um rasante e eu caí lá no Montese, que foi a minha primeira casa, né? Eu caí lá no Montese e minha mãe me criou. Né? Mas é necessário que a gente entenda que cada um de nós, Deus escolheu, Deus preferiu. Eu não sei se você já fez essa experiência de lembrar disso. Olha, antes, porque a palavra de Deus diz isso, antes que você nascesse, eu já te conheci. Então o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por você, é um amor de antes, um amor de quando ainda nós nem estávamos aqui.
um amor de quando nós ainda nem havíamos nascido. Esse é o amor de Deus, né? Deus nos ama assim quando você estava lá no ventre da sua mãe, mesmo reconhecendo que existem pessoas que não foram queridas, né? Eu falo muito de mim, eu digo assim nesse aspecto, né? Eu fui o fim da Hannah, né? Eu sou caçula, né? Na minha casa, na minha família, não existe mais nem um irmão do meu pai. Todos já morreram porque eles viveram muito, mas todos já faleceram. Eu digo, eu fui o fim de Hannah, né? Quando eles já não estavam mais com muita vontade, aí eu nasci. Deus me quis. Deus sonhou comigo. Eu quero dizer para vocês que Deus sonhou com você. Deus sonhou com o dia em que você iria aceitar o convite para fazer o seminário. Ah, mas eu já fiz o seminário, mas esse vai ser diferente. Esse não é igual, esse não será igual, porque Deus sabe da grande necessidade que existe em você de passar profundamente pela experiência do amor dele. Então, antes, não tenha dúvida disso, antes que seu pai e sua mãe desejassem você, Deus já desejou você desde a eternidade. Deus já quis você desde a eternidade. Ele sonhou com você. Ele sonhou que você estivesse um dia aqui nesse calor, parece que está quente, né? Está bem quente, porque parece que vem chuva. Pedir a Deus para passar a chuva, que venha uma brisa, né? Mas que Ele sonhou com você. E isso não é uma palavra, mas o Eudes está dizendo isso para amaciar o meu coração endurecido. Não estou dizendo isso, porque isso é a verdade contida na palavra de Deus. Isso é a verdade que nós precisamos experimentar, que nós precisamos viver na nossa vida essa experiência de saber que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus sonhou comigo, que Deus sonhou comigo no dia em que minha mãe, né? Onde houve o meu parto, né? Onde eu nasci, Deus sonhou com isso, e Deus se alegrou com a sua vida. Deus se alegrou porque Deus ama você. Mesmo que o seu pai, mesmo que a sua mãe, mesmo que a estrutura da sua casa, mesmo que as coisas na sua vida ou na sua família naquele momento não fossem as melhores condições, Deus amou você. Ali foi a primeira experiência de amor que Deus manifestou. Você veio ao mundo, e que alegria Deus sentiu. Queridos irmãos, a verdade é que nós vivemos hoje, o sistema desse mundo, né, ele tem procurado validar isso, de que Deus se importa comigo. Meus irmãos, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. A palavra dele diz que se você que é mau, eu pergunto a você que é pai, que é mãe, ou você que é amigo e que tem amiga, se você é capaz de dar algo ruim, como diz o Evangelho, olha, vocês que são maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos quando eles lhes pedem, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas a quem lhes pedirem. Se vocês não são capazes de dar um escorpião ao seu filho quando ele lhe pede um ovo, um pedaço de carne, uma caixa de chocolate, não, Deus também não será capaz de dar coisas más. Mas hoje o mundo que nós vivemos, ele quer invalidar essa presença de Deus. O mundo que nós vivemos hoje quer invalidar esse sentimento que nós devemos trazer no nosso coração e levar até o fim da nossa vida, de que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que nos ama, e que nos ama assim, do jeito que nós somos, com as nossas qualidades, mas também com as nossas limitações, e que Ele espera sempre que a gente acerte, a gente opte sempre, faça a opção sempre do melhor caminho, mesmo quando nós não fazemos essa opção.
É assim que Deus nos ama de verdade. Mesmo que o mundo diga que não, mesmo que as coisas estejam caindo na sua casa, mesmo que a sua família esteja destroçada, Deus continua amando você. E Deus quer que você experimente esse amor, para que você seja capaz de passar por essa prova. Para que você seja capaz de passar por essa prova dando graças a Deus, porque Ele é um Deus presente, vivo. Mas como eu dizia, o mundo, ele hoje, ele prega a indiferença, né? De que não existe Deus, existe uma força, né? Uma força, uma energia cósmica. E Deus não é uma energia cósmica, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, claro que diferente de mim e diferente de você, né? Mas Ele é uma pessoa e Ele é santo. Então devemos pedir a nosso Senhor que nos ajude a rejeitar essa maneira sutil que o sistema desse mundo está nos ensinando, que o sistema desse mundo está trazendo para nós essa mensagem de que não existe Deus. Olha, gente, o demônio, ele é assim, ele não vem com a sua cara feia, não vem, ele vem sutilmente disfarçado, para que a gente nem perceba o quanto nós estamos sendo tentados. Então é preciso pedir a nosso Senhor, pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que tenha compaixão de nós. Como eu dizia, e vou só lembrar a passagem, é em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que o profeta diz: antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. O Senhor está dizendo: antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então nós temos um Deus assim, esse é Deus que nos ama. A melhor, assim, parece que a melhor imagem que nós temos de Deus, de um Deus que nos ama, é aquela imagem do filho pródigo, né? Que chega para o pai e que diz: pai, é o seguinte, estou nem aí, está ligado? Eu quero a minha herança. Eu sei que o Senhor me ensinou um monte de coisa boa, está entendendo? Eu quero curtir, está entendendo? Eu quero sair por aí, a galera está indo, eu quero ir também. Eu quero viver a minha vida, eu quero a liberdade. Você me fez livre, eu quero ser livre. E nós sabemos que essa mentalidade, ela é uma mentalidade do mundo, né? Porque Deus é capaz, sim, Ele nos dá tudo e nos acolhe, né? E nos ajuda. Mas Ele sabe da nossa vida, Ele sabe do amanhã, gente. Deus sabe do amanhã, que nós não sabemos, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Então nós devemos pedir a nosso Senhor que Ele nos ajude a não ser como o filho pródigo que quer sair aí pela vida curtindo, mas também com humildade reconhecer que sem a graça dele nada podemos fazer. E uma outra coisa, muitas vezes a gente não compreende, porque Deus nos ama. Eu disse: então por que eu sofro tanto? Alguém pode dizer assim, pensar assim: Deus está dizendo que Deus é amor, né? E que Ele me ama. Mas por que está tudo errado na minha vida? Por que é que eu sofro tanto? Por que é que eu olho para a esquerda e olho para a direita e só vejo desgraça? Existe uma palavra no livro do Eclesiastes que diz assim: há tempo para tudo. Existe
tempo para todas as coisas. Há tempo para amar, há tempo para odiar. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para jogar pedra, mas há tempo também para juntar pedra. Então existe, na verdade, um tempo para todas as coisas. Que a gente peça ao nosso Senhor que nos ajude a viver bem a nossa vida, aceitando a nossa condição, porque também não é meu tema, mas eu quero dizer para vocês, Deus que nos ama, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe como nós somos propensos ao mal, como nós escorregamos, mas mesmo assim, Ele continua nos amando. Olha, eu quero dizer para vocês que não existe ninguém que possa amar você tanto quanto Deus ama você. Mesmo que você bata a sua cabeça 600 vezes na parede, quebre a cara 1000 vezes, se você se arrepender e você quiser voltar, Ele está lá, não porque Ele seja um Deus assim, diz, mas Deus é abestado. Não, porque Deus é amor e Ele só sabe amar. Nós é que não sabemos viver nesse amor. E é preciso pedir a nosso Senhor que nos ajude a fazer essa experiência de amor, do seu amor. Quero apresentar, meus irmãos, a vocês nessa noite, um Deus que ama você, da maneira como você entrou aqui hoje, em todos os seus pecados, as fragilidades. Olha, eu quero dizer para vocês, eu agradeço muito a Deus por Ele me dar a graça de permanecer, mas eu, assim, todos os dias peço ao nosso Senhor que me perdoe, né? Porque eu sou um pobre pecador. Ele me ama tanto, Ele me guarda tanto, me protege tanto, e eu tantas vezes faço o que desagrada ao seu coração, mesmo sabendo que eu tenho um Deus ali que está ao meu lado, que diz que estaria comigo, né? Que caminharia comigo, que não me deixaria só. Quantas vezes eu rejeito esse Deus, né? Então, às vezes na minha desconfiança, desconfiando que Deus tem algo, que assim, que as pessoas têm algo melhor para mim do que Deus, enquanto no ser humano nós encontramos apenas as fragilidades. Então, que nessa noite nós possamos deixar que Deus tome conta de todos os nossos medos, os nossos receios, porque Ele quer fazer de nós, Ele quer fazer em nós uma obra nova. Ele quer que nós saiamos daqui hoje, que nós saiamos desse seminário se reconhecendo filho de Deus, filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus do céu. Então, para viver essa convicção, eu preciso fazer essa experiência. Eu peço a você, abra o seu coração, abra o seu coração, mesmo que você possa dizer assim, mas eu não sou amado. Lembre que o Senhor diz na sua palavra, lá no capítulo 49, versículo 15 de Isaías, Ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filhinho a ponto de não compadecer-se do filho de suas entranhas? Mesmo que ela se esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Mesmo que a pessoa que está do seu lado, que é capaz de estar ali, porque nós somos capazes, nós devemos reconhecer essa nossa fragilidade, essa nossa incapacidade, às vezes, de fazer o bem e fazer o mal. São Paulo diz isso, né? Então, é preciso que a gente peça ao nosso Senhor que nos ajude a confiar nele acima de tudo e de todas as coisas, né? Que Ele nunca nos trairá, Ele nunca nos decepcionará, mas nunca fará na nossa vida aquilo que não, se nós deixarmos, Ele fará o que é necessário para que nós o conheçamos
Digo para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor Deus está esperando por você, esperando para curar o seu coração, para tocar no seu coração profundamente e lhe levar a experimentar esse amor que é capaz de curar as nossas feridas. Olha, eu digo para vocês, e vou contar algo que vocês podem achar engraçado, mas eu preciso contar. Como eu disse para vocês, quando eu era mais jovem, eu fui uma pessoa ferida, sabe? Gente, eu era alguém muito machucado. Primeiro, porque se fosse hoje, eu tinha sofrido bullying assim 600 vezes, né? Então, eu tive paralisia infantil. Então, como eu tive paralisia infantil, eu não andava como eu ando hoje, né? Eu me rebolava muito, né? Porque minha perna, é tão verdade que hoje os meus problemas de joelho, eles são por quê? Porque a minha perna direita suportava todo o peso do meu corpo e quando ia para cá, né, não dava certo. Então, quem tem algum tipo de deficiência, eu andava como uma pessoa que tinha uma deficiência. Então, eu recebi todo tipo de apelido que vocês podem imaginar, né? Todo tipo de apelido. Então, isso me machucou por dentro, sabe? Porque, assim, olha, para vocês verem, existem coisas que Deus quer curar na nossa vida, que a gente acha que não é verdade, mas Deus que nos ama, Ele sabe que nós precisamos passar pela experiência do seu amor. Eu acho que eu não era um menino bom, também não isso. Eu não era uma criança boa, né? Porque a minha mãe ia para o circo, mas meu pai e mais meus 3 irmãos deixavam eu dormir. Eu acho que eu não era bem comportado, assim eu acho, né? Eu tenho a impressão que eu não era assim uma pessoa muito fácil. E assim, como eu disse, isso foram coisas que foram crescendo dentro de mim. Eu passava na rua e as pessoas falavam e eu achava que elas estavam mangando de mim. Eu tinha um complexo de inferioridade, de achar que as pessoas falavam, estavam falando de mim, estavam mangando, né? Que a gente diz no Ceará, aqui é mangando, né? A palavra bonita é mangando, estão mangando de mim, estão falando de mim, né? E outra coisa, quando foi para namorar, gente, foi um problema. Por quê? Porque eu era muito feio, gente. Gente, eu era feio demais. Eu era tão feio, mas eu era tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, tão feio. Se eu passasse o resto da noite dizendo que eu era feio, não ajudava. Porque eu era muito feio, né? Eu achava, eu olhava no espelho, né? Eu sempre tive assim, cearense tem a cabecinha assim um pouco, né? Não sei se eles estão notando, né? Que eu sou do Ceará. Então assim, cabeça assim um pouco grande, né? E aí para esconder o meu cabelo, hoje não tem mais, está acabando o cabelo, não queria que acabasse, mas está acabando, né? E eu fazia assim, ó, puxava aqui, porque o cabelo era grandão, né? Para fazer aquele negócio assim, ficar bonito, né? E eu achava, a maneira que eu era feio, mas gente, não dava certo não. Não dava certo não. Eu estava arranjando uma namorada, meu Jesus, já tinha 18 anos. 18 anos naquela época, né? Parece que eu estou falando no outro século, né? Naquela época. E Deus me curou muito, sabe? Foi quando eu fiz o seminário de vida do Espírito Santo. Gente, eu nunca tive problema com chorar. Nunca tive. Nunca tive. Porque assim, quando a gente se deixa amar por alguém, a gente tem que se entregar, né? E o que Deus fez foi assim, ó, me botou assim no chão para me mostrar quem eu era, que eu era amado, que Ele me amava do jeito que eu era, né? Com as minhas qualidades, com os meus defeitos. E eu assim, gente, eu passei por um processo de cura tão grande que eu hoje, assim, eu não sou o Brad Pitt, né? Porque já estou velho, né? Eu já estou ficando velho. Mas melhorei muito. O Espírito Santo me fez bonito, gente. Rapaz, quando eu olho no espelho, digo, esse Espírito Santo é bom mesmo, viu? Esse Espírito Santo faz até a gente achar bonito, né?
Senhor, você faz milagre. E ele fez um milagre. Um milagre na minha vida. Deus fez um milagre, porque Deus me ama. Porque Deus ama você e Ele quer fazer um milagre na sua vida. E o primeiro milagre é esse: é que você abra o seu coração. Assim, não tenha medo do amor dele. O amor dele não vai te ferir. O amor dele só vai te curar. Não tenha medo do que ele quer fazer, porque ele é um pai. Um pai que nos toma pelas mãos para cuidar de nós, para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso corpo. Deus se importa com todo o nosso ser, né? Para que a gente seja pessoas mais animadas, né? Não seja pessoas pessimistas. Então é preciso pedir ao nosso Senhor que vá nos ajudando, meus queridos irmãos, porque hoje, infelizmente, a palavra amor, né, é uma palavra muito deturpada no meio de nós, né? Eu acho incrível, assim, eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender o homem, né? Porque muitas vezes a gente vê a experiência de pessoas casadas, que é um amor, assim, rapaz, você diz, rapaz, é amor para mais de metro, né? Diz assim, amor para mais de metro. Mas acontece uma coisa, uma infidelidade, um problema, na mesma hora, a pessoa já não ama. Não. Odeia. Eu odeio essa criatura, né? Como é que alguém que ama, uma hora, um minuto, já é capaz de odiar o outro? Mas Deus é diferente. Deus não é assim. Deus é amor, e o amor dele é verdadeiro por nós. Então que cada um de nós faça essa experiência. Hoje, como é difícil a gente olhar para uma pessoa, né? Hoje até os homens têm medo de olhar para o olho do outro, né? Esses caras, como é que consegue olhar para o olho aí? Como é que consegue? Não pode ser, né? E às vezes for com a mulher, vixe, ela está bem apaixonada por mim, ela está olhando nos meus olhos, né? Então a gente precisa pedir ao nosso Senhor que cure o nosso coração e nos dê a graça de experimentar o amor dele, né? Eu gostaria de, que eu já estou finalizando, mas trazer para vocês algumas características do amor de Deus. O amor de Deus, ele é pessoal. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Assim, não é defeito, né? O que eu vou dizer, pobre não, ser pobre não é defeito, né? Mas pobre só um bocado, né? Assim, e eu lembro que quando eu tinha um filho pequenininho, um belo dia eu saí de casa, eu trabalhava numa faculdade, saí de casa assim, triste, porque a minha esposa, ela ensinava, né? Mas assim, pobre o negócio é contado, né? O dinheiro é contado. E aí eu saí de casa com ela, saí lá de casa, eu fui para o trabalho. E eu saí assim, triste, porque o meu filho mais novo, estava sem fralda. E eu já disse isso aqui na comunidade, né? Gente, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava no estacionamento, e de tarde eu trabalhava dentro da faculdade. E eu chorei, eu clamei ao nosso Senhor que me ajudasse, porque meu filho não tinha um pacote de fralda. Na época era sapeca, viu? Vocês sabem que sapeca era R$10? Era R$10. Sapeca era bem baratinho. Hoje eu nem sei, porque graças a Deus não tem mais o que. Graças a Deus. E aí chorei, gente, eu chorei tanto que eu choro mesmo. E eu chorei tanto, eu digo, meu Deus, me ajude. Gente, assim, não sei como foi aquele milagre. Eu estava no portão da faculdade, né, no estacionamento da faculdade, quando a fé vinha R$10 voando, eu digo, não, peguei os R$10. E disse, tá aqui é o pacote da fralda que Deus mandou. Eu não pedi. Eu não creio em Deus. Eu não acredito que Ele vai me dar. E ele sabia que a causa era justa. Eu posso pedir na Mega Sena, porque eu já pedi, mas não deu certo. Aí também ele vai, né? Ele vai dar não, porque ele sabe que um dinheiro a gente empresta, né? Muito dinheiro. Então, o amor de Deus, ele é pessoal. Mas o amor de Deus, ele é misericordioso, né? Deus nos ama não como multidão. Olha,
eu quero dizer para vocês, Deus está olhando para você agora. Tá certo? Deus está olhando para você agora. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho que dizer, não. Estou dizendo que Deus está olhando para você de maneira pessoal. Não como multidão. Aqui tem 50 pessoas, Deus está olhando para 50 pessoas. Deus está olhando para cada uma de maneira pessoal. Porque é assim que quem ama faz. Olha de maneira pessoal. Mas Deus também é misericordioso. Apesar das nossas quedas, Ele sempre vai estar com o seu coração aberto e misericordioso para nos acolher. Como diz Santa Faustina, né? Mesmo que os teus pecados sejam como escarlate, né? Mas Deus, se você reconhece esses pecados, Deus é fiel e justo e Ele vai te perdoar. O amor de Deus por você é eterno. Eu queria dizer uma coisa que você nunca pode esquecer: Deus te criou para a eternidade, mas a eternidade do céu. Deus te criou para o céu. Ele quer que você faça a experiência do céu, que você vá viver aonde Ele te criou, no céu, né? Jesus não disse isso? Eu vou para o Pai, eu vou construir o quê? Moradas, né? Eu vou construir as vossas moradas, as vossas casas. Então Deus, Ele tem um amor eterno por nós, sempre nos amou e sempre nos amará. Outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é gratuito. Não precisa você fazer nada não, viu? Não precisa você, eu tenho que ser bem bonzinho para Deus me amar. Não precisa você ser ruim não, viu? Não precisa ser bonzinho não. Eu tenho que ser perfeito para Deus me amar. Não. Eu tenho que todo dia dar uma esmola para Deus. Não. Eu não posso discutir. Não, pode discutir, né? Eu não posso, pode errar. Deus continua amando você desse jeito, com as coisas boas, com as coisas ruins que nós somos capazes de fazer. Então é preciso pedir a Ele que nós sejamos fiéis e constantes nesse amor, tá bom? Então que cada um de nós, ao entrar aqui, também peça ao nosso Senhor que nos ajude, né? Que Ele ajude a conhecer o bem, né? A fazer uma experiência que mude a sua vida. Se a sua vida não está indo pelo caminho que Deus quer, fazer o retorno pelo caminho que Deus quer, né? Como Deus é bom, e só Deus de fato é bom. Então eu gostaria de convidar você nesse instante, nesse momento, a fazer essa experiência de fechar um pouquinho os teus olhos, tá bom? Feche os teus olhos. Você tem, mesmo que você tenha dificuldade de fechar os olhos, que às vezes a gente tem dificuldade, né? Mas eu te convido a fechar um pouquinho os teus olhos. O Espírito Santo me pedia, quando eu estava preparando isso, para que eu conversasse com vocês e pedisse a vocês para fazer isso. Queria pedir assim que você colocasse a mão agora sobre a sua cabeça. Você sentisse agora a sua cabeça. Sinta agora a sua cabeça. Passe a mão agora sobre o seu cabelo. Sinta agora assim o seu cabelo. Sinta, foi Deus que te deu. Toque agora nos seus braços. Toque agora nas suas mãos. Põe a mão agora sobre o seu coração. Você é obra de Deus. Deus te fez assim, desse jeito, e Ele te ama desse jeito. E que nós possamos pedir a nosso Senhor que nos
ajude a acreditar que existe um Deus que se preocupa conosco. Senhor, e nesse instante, eu quero te pedir, nos dê a graça aos meus irmãos que aqui estão, de maneira pessoal, de experimentar agora como Tu nos ama, como Tu os amas, Senhor. Que o Teu amor é pessoal. Dá graça agora a cada um de sentir no pulsar do seu coração a Tua presença. Tu estás ali, Senhor. Tu estás no coração deles. Tu és o Rei do coração dos meus irmãos. Eu quero hoje te louvar por isso. Quero te bendizer por isso. Te glorificar porque estás, Senhor, ali, no coração deles, no pulsar do coração deles. Agora, nos sentimentos que eles estão sentindo agora, nas emoções que eles estão sentindo agora. Tu estás ali, Senhor, nas emoções de cada um, na alegria, na tristeza, nas decepções, Senhor. Tu estás ali.